Eu coloquei alguns pontos aqui, ó, que são principais, né? Pode ter outras variáveis aí, pode, né? Mas aqui são as principais, ok? Primeira coisa, aquela coisa, né? Quando a gente faz com pressa, né? A gente não, talvez passa desapercebido ali alguns pontos importantes do processo, ok? Uma coisa é você tá andando num carro, por exemplo, de passageiro, e esse carro tá andando numa certa velocidade, né? Ali permitida ali pela pista, uma velocidade baixa, né? E você consegue olhar todos os detalhes da paisagem que está passando ao seu lado. Né? Então você consegue observar que lá tem uma árvore assim, tem uma folhagem assada, tem o pé da serra, tem isso, tem aquilo. Quando você está num carro em altíssima velocidade, você já não consegue olhar com o mesmo nível de detalhes aquela paisagem. E é a mesma coisa no nosso processo de projeto e consultoria. Tá? Quando você está fazendo, né, a sua consultoria ou o seu projeto de forma acelerada, né, com o prazo ali estourado, né, ou seja, com pouco tempo, né, isso te expõe a mais erros. Tudo que você vai exercer no mercado, que você padronize esses processos. Por quê? Porque o cliente sempre vai querer para ontem. Essa que é a real. Se você falar para o cliente, quando que você precisa? O cara fala, para ontem, viu? Assim, sempre vai estar querendo para ontem. Obviamente que você vai negociar um prazo com uma gordurinha para você e chegar ali num consenso, né? Mas se depender do cliente, sempre vai querer para ontem. Então, o que a gente consegue controlar? Além de uma proposta de prazo adequado, de proposição para o cliente, com uma gordurinha, né, que a gente consiga ter uma margem de segurança. Além disso, obviamente, que vai ser negociado, mas principalmente a organização do seu trabalho. Quais são as fontes que você vai procurar os materiais? Qual é o processo que você vai desenvolver? Qual o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5? Quais são os formatos, os padrões já de relatório que você vai emitir para o seu cliente? Quais são os padrões de modelagem? Muitas vezes já consegue deixar setado um programa de modelagem para você acelerar a sua produção. Então, tudo isso está nas suas mãos. E é essa parcela que a gente consegue controlar. Então, quanto mais a gente conseguir organizar o nosso trabalho, se eu tiver um Google Drive com tudo organizado, com todo o material organizado, por pasta, por cliente, por data, por tudo, para eu achar uma informação, rápido, né? Agora, se eu tenho as minhas informações, os meus processos da minha empresa, do meu trabalho, minha consultoria, dos meus projetos, tudo em HD, cada material num HD diferente, onde tem também foto pessoal, e tem coisa da família, tem coisa de trabalho. Como é que você vai ter velocidade? Como é que você vai ter celeridade no seu trabalho? Né? Então, a organização é a chave aí, né? A chave aí para você conseguir ter uma resposta mais rápida. Ok? E ter um trabalho acelerado, no corre, né? Sem organização, sem nada, te expõe, né, de uma forma maior ao erro, ok? Quando que pode acontecer? Quando há uma falta de atenção. A falta de atenção pode vir justamente da falta aí de organização, né? Um trabalho atolado, né? Então, assim, quando a gente tem uma falta de atenção, né, há alguma raiz para essa falta de atenção, né? Pode ser que seja a sua falta de organização, que você começa a se perder em um monte de material, não sabe mais para onde vai, né? E dissipa ali a sua atenção, né? Outro ponto, pessoal, é a falta de conhecimento, né? Então, por isso que é importante a gente aprender, precisamos nos capacitar, ok? Realizar o trabalho sem a capacitação básica nos expõe ao erro. Fazer o que a gente acha que está na nossa cabeça, que dá na telha, nem sempre é o correto, né? E aí nos expõe a um erro grosseiro, ok? Outro ponto de atenção, pessoal, muitas vezes na nossa vida prática também, a gente terceiriza alguns trabalhos. Olha, peguei aqui o projeto de drenagem e pavimentação, que andam casados, né? Mas pavimentação eu não faço, mas eu tenho um parceiro que faz. Olha, tô tão enrolado aqui que eu vou terceirizar até a drenagem. Né? Terceirizei aqui, estou fazendo a gestão, a coordenação do projeto, ou da consultoria, ou da modelagem, o que quer que você vá oferecer para o mercado. Tive que terceirizar porque, já estou com um contrato grande aqui, estou atolado, então juntei com um parceiro aqui para ele fazer a parte braçal. Isso daí é muito comum, tá, pessoal? Então, olha só, quando você vai terceirizar parte do trabalho, ou o trabalho quase que de forma integral, para você revisar, coordenar e fazer essa gestão, você tem que ficar muito atento, tá? Porque uma coisa é você fazer do começo até o final. Você conheceu o processo, você lembra do processo, você executou o processo do começo até o final. E quando eu falo do processo, olha, vamos seguir lá o caminho das águas. Método racional para transformar chuva em vazão. Equação de Manning para calcular sarjeta. Boca coletora
coletora, ver qual que é a equação adequada para a sua respectiva boca coletora. Rede de drenagem, utilizar o software Cisco, por exemplo, né? Então, todo o processo você construiu, você desenvolveu, né? Então, assim, obviamente você sabe ali o que está fazendo. Quando você terceiriza, pode ser que o seu terceiro tenha um processo um pouco diferente, tá? Pode ser que o seu terceiro tenha alguns vícios ali no processo dele que não estão alinhados, né, com o seu processo, com a forma que você faz o seu trabalho, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Olhar o Excel de terceiros é sempre uma dor de cabeça, né? Porque quando o cara monta o Excel certinho, pô, o cara vai se familiarizando com aquelas colunas, aquelas equações, ele já sabe onde mexe, onde vai impactar, fica mais fácil. Quando você pega de terceiro, tem que redobrar a atenção, né? Tem que porque você se expõe mais ao erro se você não revisar esse trabalho, se você não coordenar, se você não fizer a gestão desse trabalho. Tá? Então, te expõe, né, de uma forma maior ao erro, ok? De uma certa forma, né, obviamente tem um ponto positivo que acaba sendo maior, né, que é você multiplicar o seu tempo, né? Porque você tem um tempo que ele é limitado. Então, se você depender aí só do seu tempo, você vai ter aí 8 horas diárias, né? Aí, no caso, ao longo da semana, aí, né, por dia, 8 horas por dia e tal, que você vai se dedicar ao seu trabalho, via de regra aí, né? Agora, se você pega muita demanda, bom, vai chegar um momento que você não vai ter como atender mais demanda, porque você já está trabalhando full time ali em alguns contratos, em algumas consultorias, né? E quando você monta essa parceria, você ganha mais tempo, né? Porque aí a parte braçal é um terceiro que vai fazer. Mas aí você precisa estar atento a essa revisão e essa coordenação, ok? Porque não é mais você que está fazendo a parte braçal, já é um terceiro. Então vai ter que passar pela sua visão e revisão, ok? Então aqui, quando esses problemas podem acontecer, né? Aqui são pontos principais aí para vocês ficarem atentos também.